Ana Bonita. Tá bom. Vamos lá, Lu. Faça as suas apresentações para quem não te conhece. Fala um pouco do seu trabalho. A TV é toda sua. Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade. A Lu é uma amiga muito querida. Nós temos uma troca muito boa, né? Verdade, muito boa. A gente troca de mães, de saúde mental, de embelezamento, de cuidado. A gente conversa de tudo, né, Lu? De tudo. É. E é uma honra poder estar aqui no seu programa. E a gente sempre... E é um sonho, né? São costuras de sonhos que nós sempre conversamos. E ela tem o sonho do programa. Eu tenho o sonho de poder falar mais sobre saúde mental. E nós estamos aí no momento certo para isso, né? Verdade. Meu nome é Luciana Barros. Eu sou enfermeira, especialista em estética. E também sou especialista em saúde mental. E é uma especialidade que foi um divisor de águas na minha vida, porque nós estamos, já vou falar, né, um pouco do que nós iremos falar. Nós estamos no Setembro Amarelo, e aí fica aquela coisa, né, Setembro Amarelo, o que é isso? E a oportunidade, nós não temos acesso, né, culturalmente, sobre saúde mental. Então, eu tenho 17 anos de enfermeira formada, e há 5 anos que eu entendo de saúde mental. Ou seja, venho trabalhando dentro da área da saúde durante muito tempo. E aí eu fui entender o que é a saúde mental depois que eu trabalhei dentro, né? Porque nem nós, profissionais dentro da graduação, entendemos a magnitude que é a saúde mental. A saúde mental. Viver com pessoas que têm transtornos e vários tipos de transtornos, né, Lu? Eu conheço um hoje, que é o transtorno do espectro autista, por ter um filho autista, mas existem N transtornos. E você trabalha no CAPS, né, Lu? Conta pra gente um pouco dessa experiência sua no CAPS, o que te levou ao CAPS, né? E conta também se você já passou por algum transtorno, se isso foi o motivo pelo qual você também procurou ajuda de se especializar nessa área. Falar do CAPS primeiro? Fala do CAPS primeiro. A gente vai voltando à história. Sim. Bom, como eu disse, eu sou formada já há muito tempo e eu tinha uma empresa em São Paulo que eu tinha muito sonho de entrar, porque era uma empresa muito boa, muito famosa. Fiz um processo seletivo e eu ia trabalhar na saúde da família, né, que eu gosto muito dessa coisa de agregar, de trazer todo mundo para perto e cuidar. E aí me direcionaram para um serviço de saúde mental. Uhum. E é o que quando eu cheguei lá, eu entendi, né, a complexidade que era trabalhar numa equipe multiprofissional. Porque o CAPS, o que é o CAPS primeiro, né? É isso, explica para as pessoas que muita gente não sabe essa sigla, o que significa essa sigla, né? É um centro de atenção psicossocial, né, às pessoas que têm transtorno de saúde mental ou transtorno de personalidade, algum adoecimento de saúde mental. Então, nós tivemos uma reforma psiquiátrica, né, referente à saúde no geral, que nós entendemos que não existe mais hospício, não existe mais lugar que as pessoas ficam lá porque elas estão com algum tipo de transtorno. Por quê? Porque a gente entende que quando as pessoas iam para o hospício, e aí eu vou falando já de tudo que vem, né? Fica à vontade, Lu. Quando a gente fala de holocausto, né? Que recentemente eu estive lá em Auschwitz e a gente vivenciou aquela dor, eu penso no holocausto que teve aqui no Brasil, né? No hospício que tinha aqui em Barbacena, em Minas Gerais. Sim. E aí nós tínhamos lá o hospício em Barbacena, que era, um tanto até, posso dizer que até criminoso, né, a maneira que as pessoas eram tratadas, porque lá tinham algumas pessoas que iam por diagnóstico, tinham pessoas que iam porque não era um tanto vergonhoso para as famílias do interior, às vezes engravidavam e mandavam para lá, e lá elas eram esquecidas, e lá elas passavam por situações completamente assim cruéis, né? E desumanas. E aí nós tivemos a reforma, né, psiquiátrica e entendeu-se que as pessoas que têm transtorno de saúde mental, elas apresentam alguns momentos de surto, uhum, que é a crise. Ela saiu da crise, ela pode ser funcional, ela pode estar na sociedade. Então, o CAPS veio para ajudar com essa reforma. Por quê? Quando a pessoa está em crise, ela fica no CAPS, melhora da crise e depois ela volta para a sociedade. E ela é uma pessoa que é funcional dentro daquilo que ela consegue, né? Uhum. Então, foi um divisor de águas. E isso vem acontecendo. Mas quando a gente fala em nível sociedade, a gente não tem acesso a essas informações. Quase ninguém sabe o que é o CAPS, quase ninguém entende de transtorno, enfim, né? E aí, quando a Lu pergunta pra mim, quando que você procurou ajuda? Na verdade, eu não sabia que eu precisava de ajuda. Até
Depois que eu estava já trabalhando no CAPS, e aí eu comecei a fazer a pós-graduação lá no HC USP, né, que é referência mundial para tratamento e cuidados e pesquisa científica de saúde mental. Aí sim eu comecei a entender, eu falei, não, todo mundo precisa. Todo mundo tem um transtorno, seja leve, seja mais... Todo mundo tem algum tipo de transtorno. Eu, depois que eu identifiquei o transtorno no Pedro, eu comecei a identificar alguns transtornos em mim. Eu comecei a lembrar de algumas estereotipias do meu pai. Meu pai tinha uma reserva social, assim, ele gostava de ficar no canto dele, ele tinha os toques dele. Então, hoje, eu sei que meu pai tinha algum tipo de transtorno. Então, né? São algumas coisas bem assim. Sutis. Existem traços, né? Que todo mundo tem traços de algum tipo de personalidade. E existem também, aí tem o adoecimento, e existe o transtorno. Tudo que traz prejuízo à rotina de vida diária, que está trazendo algum prejuízo, sim, tem que cuidar. Tem que tomar um cuidado como um adoecimento. Tá. E o que você mais vê hoje no CAPS? Qual é os tipos de transtornos que existem lá no CAPS? Então, eu gosto muito de falar sobre isso, porque elucida bastante até a maneira da gente enxergar o mundo. Tá. Nós temos o transtorno de saúde mental, transtornos de saúde mental. São adoecimentos fisiológicos. Foi a maneira que eu entendi, tá? Então, são adoecimentos fisiológicos, os quais eu tenho uma deficiência de regulagem de humor química. Tá. Né? Então, a depressão, bipolaridade, esquizofrenia, eu tenho um adoecimento químico. Então, existe medicação que ajuda a regular e melhorar. E aí existem os transtornos de personalidade, que é uma disfunção de autopercepção de como a pessoa vê o mundo. E aí ainda não existe estudo que comprove que seja químico, que a gente não consegue dar uma medicação para mudar uma disfunção de autopercepção. Mas é o que mais existe, que aí existem muitas pessoas com traços de alguns transtornos de personalidade, e existem as pessoas que elas vivem mesmo nessa disfunção 24 horas. Que aí são alguns exemplos que a gente já está bem mais popularizado, que é o transtorno de personalidade borderline, que é o transtorno de personalidade narcisista, e aí tem o psicopata, né? Então, são alguns transtornos aí que já são mais conhecidos, mas quando a gente vai falando de saúde mental, de pessoas que procuram e precisam estar ali no CAPS, a gente fala muito de pessoas com depressão. E hoje, acho que é o que eu estava até lendo aqui, a Organização Mundial de Saúde falou que 900 e poucos milhões de pessoas têm algum transtorno. Eu vejo assim, quando eu converso com alguma mulher, amiga, a maioria está com depressão. Claro que a gente sabe também que tem um problema o problema hormonal, né? A mulher, com o passar do tempo, o homem também. Os hormônios, eles deixam a gente um pouco depressivos, a falta do hormônio, a falta do equilíbrio do hormônio. Mas existem também os problemas sociais, né? A cobrança social. Nós vivemos numa sociedade que em todo o tempo a gente está sendo cobrada. Né? Eu estou fazendo um programa, eu sei que tem muita gente me analisando. Olha o comportamento dela, olha a roupa dela, e aí julga, de repente, uma aparência. Então, nós estamos sendo o tempo todo observados. E isso são gatilhos, né? A depressão, ela acaba atrapalhando o trabalho. Quando eu passei pela depressão, muita gente espiritualizou o meu problema. Não, é espiritual, é demônio, é falta de Jesus. Não, a gente foi resolver, fui passar pelo psiquiatra. Então, muita gente, às vezes, deixa de procurar um profissional por preconceito, por falta de informação, por besteira religiosa. E a gente precisa se cuidar. A gente precisa procurar um profissional. Hoje, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu tomo remédio. Eu tomo medicação, eu preciso da medicação para me autorregular. Né? Então, quantas pessoas, Lu, nesse momento, estão sofrendo de depressão? No CAPS tem muitas pessoas com depressão. E a depressão, ela pode desencadear uma morte. Exatamente. Então, quando a gente vai falando de Setembro Amarelo, aí a gente vai desenvolver isso. A gente tem que falar disso todos os dias. Sim, sim. Eu concordo, nós temos que falar disso todos os dias. Mas o Setembro Amarelo, ele despertou na sociedade um querer saber mais. A conscientização também, Porque quando a gente fala de Outubro Rosa, Novembro Azul, sim, né? Cada mês tem algo que a gente vai... E aí fala, mas por que só fala disso nesse mês? É porque desperta nas pessoas esse assunto. Sim. Então, olha, a gente está desde 2015 com o Setembro Amarelo. Mas a gente tá ficando vigente agora. E as pessoas vão começando a entender. E aí fala, não, mas aí aumentou o suicídio no mês de setembro.
Não é que aumentou o suicídio, é que a gente está começando a entender as estatísticas. Está chegando aos nossos ouvidos. As pessoas vão começando a entender que isso pode